A cisão na personalidade é manifestada como uma cisão na estrutura corporal. A metade superior do corpo é altamente carregada, rígida e agressiva. A inferior é fraca, masoquista e passiva. Essas moças desenvolvem sentimentos de orgulho muito fortes, os quais, na vida adulta, dificultam a submissão ao homem. O conflito mais central é com o pai, e isto é posteriormente transferido para o terapeuta de sexo masculino e para todos os homens. Até o problema masoquista é transferido para o homem. Isto conduz a uma identificação secundária com o homem, favorecida pela dominância das tendências agressivas. O bloqueio contra o movimento interiorizante da energia para a vagina retém a energia na região da vulva. À medida em que procede a identificação com o homem, o clítoris assume uma qualidade fálica real e pode aumentar de tamanho. Há uma tendência para um desenvolvimento muscular. Tais mulheres são agressivas no ato sexual, mas isto deve ser tido como uma defesa contra a submissão. Em sua atitude frente aos homens, há muitos sentimentos contraditórios. Superficialmente competem e tentam dominar. Se mostram mais fortes do que seus companheiros, tornam-se muito desdenhosas e castrativas. O homem é o recipiente de todo o seu ódio, derivado de suas frustrações iniciais ao nível genital. Num nível mais profundo, essas mulheres querem ser forçadas a se submeter. Isto deriva da forte camada masoquista na personalidade. Se esta camada e as emoções que a acompanham são elaboradas, torna-se possível criar as condições que permitiriam o desenvolvimento normal da carga vaginal e o orgasmo ocorrerá. Quanta masculinidade mostrarão tais mulheres? Quais são os fatores que desempenham algum papel? 1. É a perda da feminilidade que, em si mesma, permitirá o aparecimento de certos traços masculinos. O outro é a dimensão da identificação masculina ativa. A presença de irmãos mais protegidos na constelação familiar aprofundará a identificação masculina, que poderá assumir a forma de um desenvolvimento muscular exagerado. Ainda a este respeito, dever-se-ia acrescentar que a capilaridade excessiva tende a aparecer onde quer que esse movimento muscular exagerado aconteça. Quando o padrão total de comportamento é dominado por esta atitude agressiva, que versa para a competição com o homem ao nível dele, está justificada a descrição da estrutura de caráter como masculino-agressiva. Embora, tendo um aspecto diferente, está bioenergeticamente relacionada à estrutura de caráter passivo feminino nos homens. Podemos descrever do seguinte modo a diferença. Dado que a agressão é uma característica genital natural do macho, sua inibição produz um caráter passivo. Na fêmea, a qualidade genital pode ser descrita como uma receptividade agressiva, o que está de acordo com um movimento de volta para dentro do fluxo de excitação. O fato de a função receptiva não conseguir amadurecer deixa como qualidade mais visível uma agressão dessexualizada, ou seja, esta apenas está a serviço do ego. A aparente agressividade sexual dessas mulheres é um impulso de ego e não um impulso genital. Restam alguns pormenores a serem esclarecidos. A mulher sofre ou não de ansiedade de castração. A inveja do pênis é um sentimento natural para a mulher, ou é o resultado de processos patológicos?
Acredito firmemente que nenhuma mulher teria em alguma época inveja do pênis, se tivesse a percepção de uma vagina funcionando integralmente. Bioenergeticamente, a vagina é totalmente adequada para as demandas sexuais femininas. Se, no entanto, a vagina tem uma carga menor do que a do clítoris, por exemplo, a percepção se centralizará no órgão mais altamente carregado relativamente. A mulher se vê, então, forçada a se conscientizar de sua inferioridade quando comparada ao órgão masculino. Tais mulheres sofrerão de inveja do pênis e exibirão uma forte ansiedade de castração. Isto, contudo, se baseia numa situação realmente traumática. Discordo de Freud quanto aos motivos pelos quais a garotinha se voltaria da mãe para o pai, como um objetivo de sua libido. Em minha opinião, este é um acontecimento natural no curso de um desenvolvimento normal da genitalidade feminina. Existem 3 pontos que exigem explicações, a saber: 1. Qualquer demora nesta troca de objeto amoroso. 2. O desenvolvimento de tendências masculinas. E 3. A perda de igualdade no relacionamento genital. A feminilidade definitiva não é o resultado de um caminho bastante circular, que tem seu ponto de origem no complexo de Édipo negativo e na aceitação da castração. Não discutimos o problema colocado pela combinação de privação oral e frustração genital na mulher. Esta combinação produziria uma estrutura de caráter formada de uma dependência oral encoberta por um orgulho rígido. Quando a menina, que sofreu de um sentimento de privação ao nível oral, se volta para seu pai como objeto de amor, transfere-lhe o desejo oral insatisfeito, de contato e de apoio, além da necessidade de amor sexual. São estes os pacientes em cuja análise encontramos que a alteração no objeto de amor se deu posteriormente e portava uma carga excessiva. Freud comentou sobre este problema sem reconhecimento de sua causa. Quando se somam a frustração a nível genital, a dor é muito forte, já que importa numa rejeição em ambos os níveis. A rigidez decorrente é igualmente severa, e o sentido posterior de orgulho ofendido que se desenvolve parece muito exagerado. O quadro caracterológico difere da estrutura masculina agressiva que estudamos antes. O conflito entre necessidades orais e desejo genital se manifestará em termos de luta entre dependência versus independência. Haverá uma ambivalência caracterológica entre submissão e retenção. O que está faltando é uma atitude agressiva frente à vida e à sexualidade. A estrutura corporal mostrará tanto a fraqueza oral como a rigidez posterior. Esta última é óbvia na metade superior do corpo. Não existe identificação com o homem, dado que está faltando uma carga forte no clítoris. O padrão comportamental é de dependência, passividade e sensibilidade, com uma evidente qualidade infantil, que alterna com a independência, rebeldia e orgulho. Ainda faltam muitas coisas para serem ditas sobre essa estrutura de caráter e o problema por ela colocado, porém isto será reservado para um outro estudo. Nos capítulos clínicos anteriores, estudamos as personalidades neuróticas mais comuns, em termos dos principais tipos de caráter neuróticos. Mas este livro ficaria incompleto sem uma discussão do caráter esquizoide, que essencialmente é um problema do domínio das psicoses.
Muitas pessoas que são esquizolimítrofes são capazes de manter um contato com a realidade que lhes permite funcionar no mundo exterior e ser tratados no consultório do analista. Embora o assunto seja imenso, são necessários alguns comentários sobre os princípios bioenergéticos envolvidos no problema.